Capítulo 2. Da Justiça da Infância e da Juventude. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 145. Os Estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões. Seção 2. Do juiz. Artigo 146. A autoridade a que se refere esta lei é o juiz da infância e da juventude, ou juiz que exerce essa função na forma da Lei de Organização Judiciária Local. Artigo 147. A competência será determinada: 1. Pelo domicílio dos pais ou responsável. 2. Pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável. Parágrafo 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as regras de conexão, continência e prevenção. Parágrafo 2º. A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente. Parágrafo 3º. Em caso de infração cometida através de transmissão simultânea de rádio ou televisão que atinja mais de uma comarca, será competente para a aplicação da penalidade a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do respectivo estado. Artigo 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para: 1. Conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis. 2. Conceder a remissão como forma de suspensão ou extinção do processo. 3. Conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes. 4. Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no artigo 209. 5. Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis. 6. Aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança ou adolescente. 7. Conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente, nas hipóteses do artigo 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: a. Conhecer de pedidos de guarda e tutela. b. Conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda. c. Suprir a capacidade ou consentimento para o casamento. D. Conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar. E. Conceder a emancipação nos termos da lei civil quando faltarem os pais. F. Designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente. G. Conhecer de ações de alimentos. H. Determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. Artigo 149. Compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria ou autorizar, mediante alvará, 1.
A entrada e permanência da criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável em A. Estádio, ginásio e campo desportivo. B. Bailes ou promoções dançantes. C. Boate e congêneres. D. Casa que explore comercialmente diversões eletrônicas. E. Estúdios cinematográficos de teatro, rádio e televisão. 2. A participação de criança e adolescente em A. Espetáculos públicos e seus ensaios. B. Certames de beleza. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, a autoridade judiciária levará em conta, dentre outros fatores, a. Os princípios desta lei. B. As peculiaridades locais. C. A existência de instalações adequadas. D. O tipo de frequência habitual ao local. E. A adequação do ambiente e eventual participação ou frequência de crianças e adolescentes. F. A natureza do espetáculo. Parágrafo 2º. As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser fundamentadas caso a caso, vedadas as determinações de caráter geral. Seção 3. Dos serviços auxiliares. Artigo 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de suas propostas orçamentárias, prever recursos para manutenção de equipe interprofissional destinada a assessorar a Justiça da Infância e da Juventude. Artigo 151. Compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos ou verbalmente na audiência e, bem assim, desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. Parágrafo único. Na ausência ou insuficiência de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário responsáveis pela realização dos estudos psicossociais ou de quaisquer outras espécies de avaliações técnicas exigidas por esta lei ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito nos termos do artigo 156 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil.